essas células do sistema imune, eu vou falar aqui primariamente, né, das células do sistema imune relacionado ao tecido sanguíneo, ok? E dentre essas células, nós temos aí os leucócitos, o tecido sanguíneo, as células que compõem o sistema imunológico dentro do tecido sanguíneo são os leucócitos. Dos leucócitos, nós temos aí os neutrófilos, tá bom? Nós temos aí os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, certinho? Estas são as células primordiais, não é? Efetoras de imunidade inata ou imunidade celular. Você nasce com essa imunidade, não é? E esta é a imunidade que nós chamamos de imunidade celular. Por que celular? São desenvolvidas ou desempenhadas por células efetoras, ok? E estas células, elas promovem essa imunidade celular. Exceto aqui os linfócitos, que além de imunidade celular, eles também promovem imunidade humoral, tá bom? Essa imunidade humoral, pessoal, ela vem da produção de anticorpos e memória imunológica. Então, todas essas outras células aqui, olha, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócitos, eles fazem parte de imunidade celular. O que é imunidade celular? Cada uma tem uma função e dentre essas funções, não é, o produto final é defesa do seu organismo, não é, contra algum agente antigênico. O que é um agente antigênico? É tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica, capaz de gerar uma resposta imunológica. Por exemplo, você tem uma constituição proteica única, né, determinada pelo seu código genético, seu DNA, certinho? E dependendo aí do seu DNA, as suas proteínas vão variar de tamanho, cor, pigmentação, a estruturação, tá bom? No espaço. Então, por isso que tem gente alto, tem gente baixo, tem gente magro, tem gente obeso, né? Isso quando determinado geneticamente, né? E tem gente, né, que tem aí a variabilidade genética muito grande, determinada pelo seu DNA. Aqui dentro dessas células, elas são capazes de reconhecer aquilo que é próprio do seu próprio organismo, certinho? Então, elas são capazes de reconhecer as suas próprias proteínas. E essas células, então, elas promovem defesa, não é, contra proteínas estranhas a você. Então, tudo aquilo que é estranho, uma bactéria, um fungo, um vírus, uma ferpa de madeira, não é? Um material plástico que entra em contato com você, não é? E você não faz parte dessa constituição proteica, então tudo isso é antígeno. Tudo aquilo que não faz parte da sua constituição proteica e é capaz de gerar uma resposta imunológica. Porque as suas células vão reconhecer isso como não sendo parte da sua constituição proteica e vão atacar essa estrutura, formulando ali uma resposta imunológica com produção de pus. O que é pus? São células mortas e vivas naquele campo de batalha em defesa, certo? Então, quando um neutrófilo, por exemplo, ele vai te defender, ele fagocita, a gente vai ver isso aqui em ação, né? Ele fagocita e promove ali a degranulação das suas enzimas tóxicas em cima do produto fagocitado. Aquilo ali pode até matar o neutrófilo e mata também o antígeno. E aí gera o famoso pus. Então, o pus nada mais é do que células vivas misturado com célula morta, produto ou subproduto de defesa de resposta imunológica.
certinho? Então, dentro dessas células aqui, pessoal, que são capazes de reconhecer o seu organismo como próprio, né? Nós temos aí o primeiro exemplar, como vocês viram aqui, o neutrófilo, que pode ser um neutrófilo jovem, que a gente chama de neutrófilo bastão, ou um neutrófilo um pouco mais antigo, né? Chamado de neutrófilo segmentado. Por que um pouco mais antigo? O tempo de vida dessa célula aqui é de 7 dias, tá bom? Porque é impossível, em 7 dias, uma pessoa não sofrer um ataque de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, a qual o seu sistema imunológico será requerido para a defesa. Então, ele está te defendendo o tempo todo. Olha lá, o neutrófilo bastão ou neutrófilo jovem, né, que é aquele neutrófilo recém-lançado na corrente sanguínea, ele tem essa estrutura aqui, olha. Então, olha lá, uma hemácia, né, uma plaqueta, ok? E o neutrófilo bastão. Reparem que o núcleo dele não tem segmentos, é por isso que ele chama neutrófilo, porque ele tem essa estrutura aqui com grânulos, tá vendo os grânulozinhos, né? Róseo avermelhado, tá bom? E um núcleo que não tem segmentos, parece um bastãozinho, ou aqui nesse caso uma ferradura, mas não tem segmentos. Então, apresenta núcleo em forma de bastão ou ferradura, com cromatina grosseira. O que é cromatina grosseira? O seu DNA que está lá dentro, né, é um DNA bastante condensado, por isso que você vê uma coloração bastante escura, certo? E o citoplasma é acidófilo com granulações específicas, como vocês estão vendo aqui, olha. Essas granulações no interior delas contêm grânulos digestivos, não é? Leucotrieno, prostaglandina, fator de necrose tumoral, tá bom? Isso tudo são enzimas que estão dentro dos grânulos dos neutrófilos que ajudam no processo de fagocitose, certinho? Então, olha só, é uma célula um pouco maior do que a hemácia, né? A hemácia tem 7 a 8 micras de tamanho, aqui é a hemácia, e aqui, né, um neutrófilo bastão, né? Tem ali em torno de 12 a 14 micras de tamanho. Então, um pouco maior, com citoplasma granular. Isso é importante para o biomédico reconhecer, né? Porque quando a gente está lá no setor de hematologia, a gente tem que reconhecer célula por célula, né? E saber a função dessa célula também é importante, não só lá na hemato, como aqui na imuno também, certo? Então, olha só, as granulações específicas dessa célula. O que muda do neutrófilo bastão, né, que eu vou colocar ele aqui em evidência para você, olha lá, neutrófilo bastão, granulações, certo? E o seu núcleo. O que muda é esse núcleo segmentado aqui, viu, pessoal? Olha lá, núcleozinho segmentado, né? Então, por isso que chama neutrófilo segmentado. Por que que ele segmentou? Porque assim, ó, quando eu produzo essa célula na medula óssea, ela cai na corrente sanguínea jovem, como vocês estão vendo aqui, com o núcleo zerado, sem segmentos. Questão de horas. 2 horas depois que já caiu na corrente sanguínea, ele começa a segmentar o núcleo, né? Um segmento, né? Aqui já tem um segmento, dois segmentos formando 3 lóbulos, tá bom? Então, aqui já é um neutrófilo trilobulado, ele já deve ter ali em torno de 4 a 5 horas de existência, certinho? Então, apresenta um núcleo irregular, como vocês estão vendo, ou segmentado em lóbulos, em geral de 3 a 5 lóbulos, né? A cromatina é grosseira, citoplasma acidófilo com granulações específicas. Então, as granulações continuam, só o núcleo que vai segmentando, ok? E quanto mais segmentos o neutrófilo tem, mais velho ele é, ok? E como eu falei, o tempo de vida dessa célula é de 2 a 7 dias, tempo de vida médio, né? Isso infere justamente nas suas defesas imunológicas. Então, olha só, em evidência aqui, um neutrófilo segmentado, certo? E qual que é a função dessa célula? Tanto do neutrófilo bastão quanto do neutrófilo segmentado.
é justamente a resposta imunológica inata, né, que é aquela resposta imunológica efetora, né, onde você vai ter fagocitose. Então, olha lá, como que essa célula vai atuar nesse princípio aí, professor? É assim, ó, ao vivo aqui, um neutrófilo. Então, aqui eu tenho as hemácias, né? Aqui eu tenho um agente microbiano, provavelmente uma bactéria, e eu tenho aqui um neutrófilo, certo? Aqui não está corado, um preparo, né, in vivo, certo? Para que você possa ver essa célula em ação, ok? Então, como que essa célula é efetora em ação? Ela justamente promove isso aí, ó. Olha lá. Resposta imunológica inata celular por fagocitose. Então, ela vai fagocitar, né, esse micro-organismo aqui invasor. Esse aqui é o próximo, tá bom? Então, olha lá, ela vai perseguindo, né, até fagocitar. Fagocitou, no interior dessa célula agora existem, né, enzimas digestivas, né, que irão desestruturar estas estruturas antigênicas, né, promovendo aí resposta imunológica, certinho? Então, dentro da resposta imunológica, essa primeira resposta que você viu aí, ela chama de resposta inata. É aquela resposta que vem assim, ó, o micro-organismo, né, ele invade o organismo. Para ele invadir o organismo, ele precisa quebrar as barreiras enzimáticas, né? A primeira barreira que existe são as barreiras enzimáticas. Exemplo, lágrimas, né? Enzimas das lágrimas, as ceras, né? Que são produzidas ali, por exemplo, no ducto auditivo, as glândulas sebáceas também produzem, né, algum processo ali de ceras que irão proteger a sua pele, as glândulas sudoríparas também, né, o próprio suor ali, como ele é salinizado, ele acaba, né, fazendo um processo de seleção, né, ali na pele, e é por isso que na sua pele só a microbiota normal da pele é Staphylococcus, ponto final. Porque Staphylococcus é a única bactéria que suporta uma alta concentração de sal, certo? Tanto é que lá na microbiologia, quando a gente quer isolar Staphylococcus, o que a gente faz? É um meio salgado, a 7,5% de sal. Independente de qual meio você usa, se você colocar 7,5% de sal, o que você vai selecionar ali? Staphylococcus, tá bom? Streptococcus não consegue crescer nessa concentração de sal. Então, por isso que é natural que na sua pele, no seu tecido epitelial, você tenha como microbiota normal os estafilococcus da vida, Staphylococcus epidermidis, né? Epidermidis vem de epiderme, certo? Staphylococcus saprophyticus, que ele está presente mais em órgãos genitais. Staphylococcus aureus, que está presente aqui nas fossas nasais, tá bom? Então, são tipos de micro-organismos que colonizam a pele. E lá na pele não tem problema dele ficar. O que não pode é você ficar aí uns 3 dias sem tomar banho, e aí esse negócio vai ficar enhacando na sua pele, e aí você vai ficar com cheiro de cesto de roupa suja. Você já viu o odor do cesto de roupa suja? Aquilo ali é o odor de Staphylococcus, não é? Por quê? Você usou a roupa, você colonizou a sua roupa com um Staphylococcus da sua pele. Depois você jogou aquela roupa no cesto de roupa suja. Passa uns 3 dias, você vai, volta lá e tem aquele cheiro característico de cesto de roupa suja. Porque aquilo ali transformou na cultura de Staphylococcus, não é? Quer uma experiência legal? Né? Qual que é o momento mais limpo da sua vida? É o momento ali que você toma um banho, tá zerinho, pega uma toalha, né? Zerinha, enxuga o seu corpo, deixa aquela toalha ali pendurada, não é? E ali
Passa um dia, você não trocou a toalha. Passa 2 dias, você não trocou a toalha. No terceiro dia, você vai enxugar aquela toalha, ela está com cheiro de nhaca. Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Tá com cheiro de nhaca. Mas por que aquela toalha está com cheiro de nhaca se você usou ela no momento mais limpo da sua vida? Você acabou de tomar banho e usou a toalha. Já parou para pensar nisso? Né? Mas depois de 3 dias, você não consegue usar aquela toalha de novo. Né? Então, tem gente que troca toalha todo dia, tem gente que troca ali de 2 em 2, tem gente que troca de 3 em 3, tem gente que usa que trem a cada do mesmo jeito. Então, cada um com seus problemas, mas o fato é que todo mundo já passou por essa situação. Então, aqui está a prova, né, que cada vez que você, mesmo tomando banho, né, no momento mais limpo da sua vida, enxugando com a toalha limpinha, né, sobra um pouco de microbiota normal mesmo depois do banho, que coloniza a toalha. Com o passar do tempo, ela vai ficar enhacada igual o cesto de roupa suja, tá bom? E o cesto de roupa suja só é enhacado daquele jeito, pessoal, porque você colonizou a roupa, não é o odor do suor. É óbvio que o suor tem o seu odor característico, mas a maior parte daquele odor ali, do cesto de roupa suja, é por estafilococcus de pele. E na pele não tem problema dele ficar. O problema é isso aqui, ele está na pele, aí ele quebra a barreira química, que são as ceras, as enzimas, tá bom? O suco gástrico é considerado uma barreira química, o muco, né, das mucosas é considerado uma barreira química. Depois dessa primeira barreira química, tem a barreira epitelial, ou seja, eu quebrei a barreira química, eu sobrevivi a essa barreira química. Quebrei agora a barreira epitelial, não é? Por um corte, não é? Seja cirúrgico ou seja acidental, uma escoriação que seja, né? Você inoculou a bactéria no interior da pele. Aí, cara, no interior da pele ela quebrou a primeira barreira química, a segunda barreira que é epitelial, a terceira barreira agora é o quem? O seu sistema imunológico celular, formado pelos fagócitos, que são os neutrófilos que a gente viu agora, e os monócitos, que a gente ainda vai ver, e células dendríticas, certo? Então, neutrófilos, monócitos e células dendríticas são as barreiras que nós chamamos de barreira celular, ok? E aí o que acontece? Estas células vão tentar fagocitar esses micro-organismos, como vocês acabaram de ver em ação. Não foi legal isso aí? Você viu lá um neutrófilo em ação, mas poderia ser um monócito ou uma célula dendrítica. E aí essas células em ação, elas promovem o quê? Fagocitose. Então, qual que é a função do neutrófilo? Fagocitar antígenos, tá bom? Aqui eu estou colocando micro-organismo, mas poderia ser bactéria, fungo, vírus, tá bom? Ou um parasita qualquer, certo? Invadiu e vai ser agora reprimido pela imunidade celular, que é a imunidade inata, você já nasce com ela, certo? Composta aí por barreiras químicas, epiteliais e celulares. Depois que isso aconteceu, a fagocitose aconteceu, o neutrófilo ele só tem função de fagocitose, mas o monócito e as células dendríticas, além de fagocitose, têm a função de apresentação de antígeno. São as famosas células que nós chamamos de células APC, tá bom? Células apresentadoras de antígeno, tá bom? Então, as células APC, ou células apresentadoras de antígeno, são quais? Esta célula aqui, que nós chamamos de monócito, tá bom? Monócito. E essas outras células aqui que nós chamamos de células dendríticas. Por que são dendríticas? Lembram lá do sistema nervoso? Né? O sistema nervoso ele era formado o quê? Né? Por o neurônio, né?
O neurônio tinha o quê? Dendritos, não sei se vocês lembram disso lá, que eram o quê? Braços que saíam aqui da célula. Então, esses são os dendritos. E tinha o axônio, né, que é aquela estrutura especializada em transmissão de impulsos nervosos, que terminavam em dendritos terminais aqui. Então, células dendríticas, por quê? Ela tem os dendritos, né, aparecendo aqui em volta. E isso daqui serve para capturar, como se fosse braços que capturam, né, o antígeno. Então, vai lá e captura os antígenos, esses braços aí, fazendo o processo de fagocitose e também de apresentação de antígeno. Então, tanto os monócitos quanto as células dendríticas são células que nós chamamos de células apresentadoras de antígeno. Por que são células apresentadoras de antígeno e para quem que elas vão apresentar antígeno? Olha o monócito aqui, galera. Né? Esse verdinho aqui, ó, nós chamamos de monócito. O que aconteceu com ele? Ele fagocitou o micro-organismo. Né? Então, olha, passou aqui 0,6 horas de infecção, 12 horas de infecção. O que aconteceu aqui? O monócito, além de fagocitar junto com o neutrófilo, ele foi lá no linfócito T. Linfócito T. Tá bom? E o que ele está fazendo aqui? Ele está interagindo receptores da sua membrana, que são receptores, primeiro, do MHC. O que é isso, professor? Calma. MHC. MHC, pessoal, são receptores de membrana do sistema maior de histocompatibilidade. O que é uma coisa histocompatível? Não é? Histo vem de tecido, histologia, ciência que estuda os tecidos. Compatível, são tecidos compatíveis. Ou seja, as nossas células imunológicas, principalmente essas células que nós chamamos de linfócito T, elas têm essa propriedade de reconhecer aquilo que é próprio meu, tecidualmente falando. E esse T aqui não é de tecido, tá? É T de timo. Depois a gente vai entender melhor o que é isso aqui. Timo, certo? O que acontece aqui? Essas células, né, interagem entre si e aí o linfócito T reconhece que o monócito faz parte da minha constituição proteica. Tá tudo certo. Ele não vai atacar o monócito nesse reconhecimento aqui do sistema de histocompatibilidade, ou seja, encostou o receptor de histocompatibilidade do linfócito T com o receptor de histocompatibilidade do linfócito do monócito, perdão. Ou poderia ser também uma célula dendrítica fazendo esse papel aqui, ó. E agora que a célula já é reconhecida como próprio do meu organismo, o que está desconhecido aqui dentro, pessoal? O micro-organismo. Aí, nesse momento que o monócito encosta no linfócito T e ele é reconhecido como próprio, ele apresenta o antígeno para o linfócito T. Tipo assim, linfócito T, analisa essa estrutura aqui para mim, porque eu sou uma célula especializada em fagocitar e te mostrar o que eu fagocitei, porque eu sou uma célula apresentadora de antígeno. E aí o linfócito reconhece o monócito como próprio, mas o micro-organismo ele vai reconhecer como não próprio, não faz parte da minha constituição proteica, né? E isso gera uma resposta imunológica, não mais inata ou celular, mas sim uma resposta imunológica adaptativa. Ou seja, você não conhece essa estrutura. Agora, essa estrutura aqui, ela vai ser analisada, tá bom? E eu vou fabricar um anticorpo contra essa estrutura. Então, o linfócito T de timo, tá bom? Ele reconhece essa estrutura proteica do micro-organismo como sendo antigênica ou não própria. E o que ele faz?
Primeiro, né, expansão clonal. Tá vendo que ele está multiplicando? Um linfócito T agora dividiu em vários linfócitos T's. E aí, ele também ativa o linfócito B. Tá vendo? O linfócito B aqui é outro linfócito, né? Ele se ativou com a apresentação do antígeno. Então, isso aqui é um antígeno. O micro-organismo é um antígeno. E o linfócito T se ativou com o antígeno e apresentou esse antígeno para o linfócito B. E o linfócito B, ele tem uma função no organismo. O linfócito B é a única célula do seu corpo, gente, capaz de produzir anticorpos. Olha aqui, ó. Nenhuma outra célula do seu organismo é capaz de produzir anticorpos. Mas o linfócito B, esse sim, ele é capaz de produzir anticorpos. Certinho? E aí, nessa situação dele produzir anticorpos, os anticorpos são proteínas da classe das globulinas, olha elas aqui, que irão atacar quem? O micro-organismo invasor, certo? Funciona como um míssil teleguiado contra o antígeno. Então, olha só, o seu organismo tem barreira epitelial, barreira química, barreira epitelial, barreira celular com fagocitose de neutrófilos, que a gente viu detalhadamente no início da aula. Depois os monócitos, eles também fagocitam e apresentam antígeno para quem? Linfócito T. Ok? E o linfócito T analisa aquele antígeno como sendo não próprio e, sendo não próprio, apresenta para o linfócito B, porque o linfócito B é a única célula do meu corpo capaz de produzir o que, gente? Anticorpo. Como o próprio nome já diz, é um anti aquele corpo apresentado. É um corpo estranho, então eu vou produzir algum antídoto contra isso. Anticorpo, que é uma proteína específica capaz de neutralizar, opsonizar. O que é opsonizar, professor? Envolver, neutralizar, paralisar vários antígenos dentro de um arcabouço e aí exterminar o antígeno, tá bom? Porque quando o anticorpo gruda no antígeno do jeito que você está vendo aqui, atua uma terceira instância do meu sistema imunológico, que é justamente essa proteína aqui, ó, que eu chamo de proteína do complemento. Por isso que chama. Complemento é alguma coisa que vai complementar as minhas respostas imunológicas. Então, as proteínas do complemento, tá vendo o micro-organismo aqui? Essa proteína do complemento, ela só foi capaz, não é, de atuar em cima do micro-organismo porque o anticorpo, ele está presente aqui no micro-organismo. Ativou o que nós chamamos de via clássica do complemento. E aí, o que o complemento faz? Ele destrói a membrana e a parede celular do micro-organismo. No caso das bactérias e fungos, tem parede celular. E aí o complemento vem, é como se ele desse um tiro na bactéria, literalmente, ele perfura a parede celular, né, do micro-organismo, expondo o citoplasma do micro-organismo ao ambiente externo. O que vai acontecer? Extravasamento do citoplasma é morte na certa. Certinho? Então, o sistema complemento atua dessa forma, esburacando a parede celular dos micro-organismos. Por isso, ele não atua em vírus, porque vírus não tem parede celular, não é? E aí, ele atua em cima de bactérias e atua em cima de fungos ou de estruturas celulares, tipo protozoários, uma própria hemácia, uma própria célula estranha. Por exemplo, uma célula tumoral começou a multiplicar no seu organismo, é uma célula estranha, não faz parte da sua constituição proteica. E o seu organismo tem condição de se defender contra ela.
tanto se defende quanto produz anticorpos e produz sistema complemento contra as células tumorais também. Expõe o citoplasma da célula e mata ela, né? Não só com anticorpos, mas também com o sistema complemento. Então, o anticorpo ele tem essa propriedade de opsonizar, neutralizar. Né? Opsonizar é justamente envolver o antígeno, né? Neutralizar o antígeno. E aí, o antígeno vai ficar exposto ao ataque do sistema complemento e também a fagocitose de eliminação final dos monócitos. Tipo assim, tá todo mundo preso aí, vem um monócito e fagocita todo mundo e limpa a bagunça. Certinho? Então, isso aqui, olha a interação entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Imunidade inata começa ali com as células fagocitando, né? O neutrófilo só fagocita, faz mais nada. O monócito, além de fagocitar, assim como as células dendríticas, além de fagocitar, apresentam o antígeno para o linfócito T. O linfócito T, ele reconhece o antígeno como não próprio e apresenta para o linfócito B. Linfócito B produz anticorpo. Então, qual é a única célula do seu corpo capaz de produzir anticorpo, gente? Linfócito B. E aí o linfócito B, produzindo anticorpo, o anticorpo ataca o micro-organismo, o sistema complemento vem e esburaca o micro-organismo, certo? E o que sobrar, o monócito vem e fagocita tudo, limpa a bagunça. Professor, mas o senhor falou que o sistema complemento não atua em vírus. O que que atua em vírus? Linfócito T efetor, tá bom? O que que acontece aqui? O linfócito T, ele é subdividido em duas espécies, tá bom? O que nós chamamos de linfócito TCD4, que é justamente a célula que o HIV infecta, que dá baixa imunidade na pessoa. E nós temos também o linfócito, a população de linfócito T, CD8. O linfócito TCD4, minha gente, ele faz justamente esse papel que eu demonstrei para você. Ele recebe o antígeno e o antígeno é apresentado para o linfócito B através do linfócito TCD4. E aí esse linfócito TCD4, ele também, se for um vírus, é capaz de ativar esse outro linfócito T, que nós chamamos de TCD8, né? Que é uma célula T efetora. Por que efetora? Ela produz isso aqui, ó, citotoxicidade. Você já tem uma ideia do que é, né? Citotoxicidade. Citotoxicidade. Olha que maravilha. O próprio nome já descreve o que a célula faz. Toxicidade contra quem? Toxicidade contra célula. Toxicidade contra célula, ou célula tóxica, que vai ali literalmente destruir as células infectadas por vírus, porque vírus é malandro, né? Vírus, ele não é uma célula, mas ele é considerado um ser vivo porque ele tem um DNA ou um RNA infectante. Então, o que ele faz? Ele precisa de uma célula hospedeira para se multiplicar. Essa é que é a verdade. Caso contrário, não existiria infecção viral. Então, todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa infectar uma célula para ele promover a sua multiplicação viral. O negócio saiu lá de Wuhan, né, da China, e foi multiplicando ser humano a ser humano até chegar aqui. Simples assim. Né? E aí, o que que acontece? Isso é só um tipo de vírus que infecta através de uma proteína chamada spike, não é? Precisa de uma proteína ADA, que infecta várias células dentro do seu organismo, causando a COVID-19, que é a doença. Tem gente que fala assim, eu tô com COVID. Não tem nada a ver.
Eu estou com a COVID, que é a doença, tá bom? Ou causada pelo vírus SARS-coronavírus 2. Um tipo de vírus que infecta várias células, né, que contém ADA, que é a proteína essencial para o vírus invadir. Mas, por exemplo, um vírus da hepatite, né, seja A, B, C, delta, epsilon, gama, todos os vírus da hepatite, eles vão infectar uma célula, que são os hepatócitos lá no fígado. Ou seja, o vírus ele tem uma especificidade celular. Ele infecta a célula. E quando ele infecta a célula, como que o monócito vai atacar a sua própria célula? Tem jeito, né, gente? Como que o linfócito B vai atacar a sua própria célula? Não tem como. Para isso, né, o vírus ele não vai ficar eternamente ali dentro da célula, uma hora ele sai, pega a corrente sanguínea, né, para infectar outras células, ou pega a corrente linfática e vai infectar outras células. O fato é que ele não vai ficar ali eternamente dentro da célula. Uma hora ele multiplica tanto, ele tem que sair daquela célula para infectar outras. E é nesse momento que o monócito ou o neutrófilo ou uma célula dendrítica pega ele, por fagocitose. O monócito é a célula dendrítica fagocitando o vírus, apresenta para o linfócito TCD4. Então, olha só, monócito pega o vírus, apresenta para o linfócito TCD4, ou célula dendrítica pega o vírus, apresenta para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 analisa, fala, é uma proteína viral, e aí ele vai ativar linfócito B para produzir anticorpos contra o vírus, mas os anticorpos só vão pegar os vírus que estão em circulação, na corrente sanguínea ou na corrente linfática. Sistema complemento não adianta, ele não vai atuar contra as proteínas virais, né? Não aponta, porque qual que é o papel do complemento? Expor o citoplasma da célula. Vírus tem citoplasma, gente? Não. Se eu perfurar o vírus e expor o material genético dele, eu estou ajudando o vírus a infectar. Então, o sistema complemento não atua em vírus. O sistema complemento não atua em vírus, anticorpo só pega os vírus circulantes e os vírus que estão dentro da célula. Aí, nesse momento, o linfócito TCD4 vai lá e ativa o linfócito TCD8. O linfócito TCD8 é um linfócito que promove o quê? Citotoxicidade. Ele é capaz de reconhecer uma célula infectada com vírus. E aí, ele destrói essa célula. Então, essa célula aqui está alterada geneticamente. É como se fosse um antivírus mesmo, né? Ele reconhece a célula infectada por vírus e destrói a célula infectada por vírus por citotoxicidade. Por isso que nós chamamos essa célula de células T efetoras, porque ela tem um papel de imunidade celular, né? Destruindo as outras células infectadas por citotoxicidade. O mesmo acontece com o câncer, né? O que é o câncer? É uma célula alterada geneticamente que perdeu o controle mitótico devido a um defeito genético provocado por uma mutação, por exposição a agentes mutagênicos, radiação solar, raio-x, raio gama, raio beta, entre outras coisas, que vai ali, uma hora altera a genética, essa célula perde o controle da apoptose, perde o controle mitótico, entra em expansão clonal exagerada, tá bom? E ali transforma num tumor, que pode ser benigno ou maligno, mas o fato é que isso vai atrair a atenção do sistema imunológico. O sistema imunológico vai produzir uma resposta de imunidade de células T efetora citotóxica contra as células tumorais. Quem que são essas células? Linfócito T, CD8, tá bom? Existe uma efetividade de TCD4? Sim, o TCD4 ele pode diretamente ir lá e reconhecer a célula, porque ele tem essa propriedade. Mas, para destruir a célula, quem que vai fazer isso? Os TCD8, porque ele tem citotoxicidade no citoplasma. E aí ele vai lá e destrói a célula infectada pelo vírus ou uma célula tumoral. Sabia que a gente vence câncer todo dia? Todo dia tem uma célula apresentando erro genético,
É erro de DNA, né, ou mutação. E aí a gente tem três coisas que controlam isso. A apoptose, que é a morte celular programada. A célula, quando se altera geneticamente, ela automaticamente é programada para morrer. É aquele negócio, essa mensagem vai se destruir em 10 segundos. Sofreu uma mitose, e aí o DNA sofreu alteração, e aí tem um sistema de reparo de DNA que tenta recuperar essas células. Se não conseguir reparar, automaticamente já aciona o sistema de apoptose, ou morte celular programada. Isso não sendo efetivo, o que vai acontecer? A citotoxicidade. A apoptose celular programada foi insuficiente, essa célula continua multiplicando, aí quem vai controlar ela? Né? As células T efetoras, que vão lá e destrói aquela célula que está alterada. E aí, se falhar, aí sim, você tem um câncer estabelecido, tá bom? Ou um tumor benigno estabelecido. Certinho, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Tá todo mundo vivo aí? Deixa eu ver aqui. Olha lá o Pedro, Felipe. No caso, um câncer vem devido a uma partícula viral? Como é que é? Nesse Como é caso. que é, Pedro? Um câncer vem devido a uma partícula viral aí, tipo um tumor, seja benigno ou maligno? Eu não entendi o começo aí. É uma partícula viral? Tipo, o senhor disse que dependendo se as células falharem, né, você tá com um tumor estabelecido. Uhum. Então é devido a um vírus, no caso? Pode ser, pode ser. É porque Ah, sim. o tumor, ele se propaga como, Pedro? Ele se propaga devido a uma alteração genética. Essa alteração genética pode vir por razões mutagênicas. E essas razões mutagênicas podem ser provocadas por vírus. Exemplo, o vírus da hepatite C. Ele causa hepatite, mas ele também pode causar mutagênese no hepatócito, levando a hepatocarcinoma. O vírus HPV, vírus do papiloma humano, ele causa verrugas, mas ele pode causar também mutação nas células, levando ao câncer do colo do útero ou câncer epidermoide. Bom, Uhum. exemplos de micro-organismos que causam alterações no DNA que levam ao tumor. Mas também pode ser radiação ultravioleta excessiva, né? Agente físico atuando em cima da célula, agente físico, radiação ultravioleta, causando o quê? Mutação no DNA e essa mutação levando o quê? A um processo carcinogênico. Ou pode ser agentes químicos, exemplo, cigarro, fumaça do cigarro, altamente carcinogênica, levando a pessoa a desenvolver isso, tá bom? Beleza. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal, antes de prosseguirmos? Tudo certo, então? Vamos lá. Então, a gente viu a imunidade celular inata, correspondente por barreiras químicas, epiteliais e celulares. Nós vimos a imunidade adaptativa, e adaptativa por quê? Você nasceu com anticorpo contra a doença? Não, você desenvolveu esse anticorpo ou adaptou-se a essa nova realidade, desenvolvendo um anticorpo que combata essa nova realidade. Tá bom? Então, por isso que chama imunidade adaptativa ou imunidade humoral. Produziu proteínas que nós chamamos de anticorpos. E o anticorpo ele é específico contra o vírus, contra a bactéria, contra o fungo. Cada anticorpo é específico contra o antígeno que deu origem a ele, certinho? Então, essa especificidade do anticorpo é que a gente usa, né, dentro da imunologia clínica para fazer imunodiagnóstico, certinho? Então, se eu quero dosar, por exemplo, um hormônio TSH, hormônio tireoidiano, certo? Hormônio estimulante da tireoide, ou TSH.
Eu quero dosar isso na pessoa. O hormônio, vamos supor que o hormônio tireoidiano seja essa bolinha aqui, ó. Tá? Eu quero dosar isso no sangue. Eu vou colher o sangue da pessoa, vou separar o soro, né, o plasma, e aí, contra essa bolinha aqui, a gente fabrica um anticorpo, tá bom? Olha lá, vou desenhar aqui de vermelho. A gente fabrica um anticorpo que encaixa perfeitamente aqui nessa bolinha. Essa bolinha é o quê? O hormônio tireoidiano. O anticorpo é o quê? O agente, a proteína específica contra o hormônio tireoidiano. É o mesmo princípio que a gente usa esse princípio humano para fazer imunodiagnóstico. A gente usa a especificidade dos anticorpos contra qualquer antígeno que eu queira dosar. Então, eu consigo dosar hormônios, né? Nesse caso aqui, a gente está falando do TSH, ok? TSH, como que eu consegui capturar somente o TSH dentro daquele emaranhado de proteínas que existe no sangue? Por causa de anticorpos anti-TSH. Específico, eu só quero o TSH, viu? Então, eu vou fabricar um anticorpo anti-TSH e esse anticorpo anti-TSH vai ser misturado com o sangue e vai conseguir encontrar apenas o que lá dentro? O TSH. E aí eu consigo dosar apenas TSH. Quero dosar o LH, hormônio luteinizante. Ao invés de fabricar um anti-TSH, eu vou fabricar agora um anti-LH. Quero dosar um FSH, anti-FSH. Quero dosar a proteína C reativa para ver se a pessoa tem ou não tem uma infecção aguda. Vou fabricar o antiproteína C reativa. Ah, eu quero ver se a pessoa tem rubéola, né? Eu vou fabricar o anti-rubéola. Bom, então, hoje, dentro de laboratório, a gente não precisa ficar fabricando os anticorpos. Isso aqui já vem pronto dentro dos kits que a gente coloca no aparelho, né? E coloca lá o sangue do paciente e o kit já vem com os anticorpos específicos contra aquilo que a gente quer dosar. E é por isso que a gente consegue dosar hormônios, a gente consegue identificar se a pessoa tem ou não tem doenças infecciosas, tá bom? A gente consegue identificar uma bactéria, a gente pode utilizar isso para identificação bacteriana, a gente pode utilizar esse princípio para identificação de parasitas, tá bom? A gente utiliza esse princípio aqui para imunofenotipagem sanguínea. Como que eu sei se a pessoa é do grupo A, que é do grupo B, se é do grupo é, AB ou se é do grupo 0 ou O? Através de anticorpos que detectam isso na superfície da hemácia. Essas proteínas A, B, AB ou 0, que é o grupo O, elas estão na superfície da hemácia. Então, quando eu aplico ali anti-A, anti-B e anti-RH, eu consigo saber se a pessoa é do grupo A, se é do grupo B, se é do grupo AB ou se é positivo ou negativo, tá bom? Através de anticorpos específicos. Então, a gente aproveita essa especificidade de anticorpos, né, dentro do laboratório para fazer imunodiagnóstico das mais diversas situações clínicas possíveis, dentro do laboratório. Então, isso trouxe uma especificidade para o laboratório muito grande, né? Antes a gente não conseguia fazer tipagem sanguínea, hoje a gente consegue, por quê? Por causa desse conhecimento da especificidade dos anticorpos, a gente conseguindo fabricar os anticorpos específicos, a gente consegue fazer a tipagem sanguínea, tá bom, gente? Então, só exemplificando aqui, aproveitando esse exemplo. E por que que essa célula aqui, eu vou aproveitar esse conhecimento, por que que essa célula T, né, recebe esse nome de célula T por causa de timo? É porque essa célula sofre maturação em um órgão que a gente chama de timo, tá bom? Então, deixa eu só sair aqui para prosseguir.
Então, olha só. Isso aqui é uma cavidade torácica, né? A gente tem aqui a tireoide. Olha lá. A gente tem aqui a tireoide, certo? A gente tem aqui o coração, o pulmão, certo? E em cima do coração a gente tem, né, uma massa tecidual chamada de timo, certo? Dentro do timo, aquelas células linfocitárias, elas sofrem o quê? Uma maturação chamada de seleção tímica, tá bom? Então, olha só, dentro do nosso organismo, existe aqui a circulação também venosa, né? A circulação arterial e a circulação linfática, promovida por vasos linfáticos, e cada vaso linfático tem aqui dentro das suas estruturas conexões com linfonodos. Isso é importante, não é? Saber, porque os linfonodos promovem o quê? Um espaço tecidual cheio de linfócitos T, linfócitos B, para que haja ali a apresentação de antígeno. Exemplo, o vírus entrou no seu organismo, ok? Quebrou as barreiras epiteliais, a bactéria entrou no seu organismo, quebrou as barreiras epiteliais, né? Em algum momento ela vai pegar esse vaso linfático, que a gente chama de disseminação linfática, porque a propriedade desses vasos é drenar o excesso de líquido que está nos tecidos. E aí ele drena, por isso que quando quem está inchado, faz drenagem linfática para desinchar, né? Porque esses vasos linfáticos, eles drenam o excesso de líquido que está nos tecidos. Às vezes a pessoa está com pressão alta, ou ela está com um problema de circulação, né? Extravasa plasma do sangue para os tecidos, e ela fica com a perna inchada, fica, né, o corpo inchado, dolorido, isso pode inflamar. E aí, para evitar que isso aconteça, os vasos linfáticos vão drenar, né, esse excesso de líquido nos tecidos, fazendo com que haja, então, ali a recirculação desse líquido parado, certinho? E aí, o que vai acontecer? Essa recirculação do líquido parado, esse líquido vai circular na circulação linfática, e na circulação linfática, estrategicamente, em vários pontos existem essas estruturas que nós chamamos de linfonodo. O linfonodo, né, assim como o timo, são tecidos ou órgãos, né, imunológicos, tá bom? Assim como o baço também está disposto aqui, é um órgão esplênico, né, que serve ali para várias coisas, mas no sistema imunológico, ele é o tecido que compõe basicamente o tecido imunológico, é o que nós chamamos de polpa vermelha e polpa branca, é praticamente linfócito T e linfócito B. O tecido que compõe os linfonodos é linfócito T e linfócito B. O tecido que compõe o timo é linfócito T, tá bom? Porque eles recebem esse nome de T, que vem de timo. Aqui tem linfócito B, professor? Não, aqui só tem linfócito T. Já no linfonodo tem T e B, e no baço tem T e B. As amígdalas ou tonsilas, né? Você tem aqui a amígdala laringiana, certo? Abaixo da língua, olha aqui a amígdala ou tonsilas, né? Laringianas. Abaixo do músculo glossofaríngeo ou língua, nós temos aqui a tonsila lingual, e lá nas fossas nasais, lá no finalzinho, nós temos aqui a tonsila faringiana, certinho? Então, esses tecidos aqui, tonsila faringiana, tonsila laríngea e tonsila lingual, são tecidos, né, que tem muito linfócito T e B, certo? E lá no seu intestino tem o apêndice, não é, secal, e esse apêndice secal, ele é cheio, né, de linfócitos T e B,
E ao longo de todo o intestino, nós temos ali também o que nós chamamos de placa de Peyer. O que são placas de Peyer? Você está vendo aqui a luz do intestino, né? As microvilosidades presentes aqui, e em volta do intestino, né, nós temos aqui essas regiões, olha, composto de uma polpa mais escura e uma polpa mais clara. Polpa mais escura, polpa mais clara. Polpa escura, polpa clara. O que é isso aqui? São aglomerações de linfócitos T e B que compõem o que nós chamamos de placa de Peyer, tá bom? Isso daqui está tudo estrategicamente posicionado no seu organismo, porque intestino é porta de entrada, não é isso? Então, se é porta de entrada, vai absorver alguma coisa, e se tiver alguma coisa ali potencialmente infectante, né, alguma coisa ali que vai agredir, a sua placa de Peyer já está ali posicionada para promover já uma resposta imune. Por exemplo, ingeriu água com alimentos contaminados, água ou alimentos contaminados com vírus, rotavírus, por exemplo. As suas defesas já começam na placa de Peyer, certo? Ali você vai ter diarreia, náusea, vômito, mas as defesas já começam ali na placa de Peyer, certo? Uma penetração do vírus, né, via subepitelial. Por exemplo, o vírus do dengue, quando o Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor, né, ele infecta o ser humano, vai lá, está infectado, perdão, aí ele é potencialmente infectante. Vai lá, suga um sanguinho, deixa o vírus de brinde. Por exemplo, o vírus, o mosquito sugou aqui na palma da mão. Naquele local ali vai ficar coçando, vai ficar ali uma resposta inflamatória alérgica, né, porque a maioria das pessoas tem alergia à picada de mosquito, né, mas no mínimo vai ficar ali um pontinho inflamado, coçando, e o vírus já foi inoculado naquele local, e aí ele pega a circulação linfática, gente, e dissemina para o corpo tudo. É por isso que você tem dor no fundo dos olhos, né? Dor nas articulações, dor generalizada, porque o vírus foi inoculado em um ponto, mas ele, ao ser drenado ali pelos vasos linfáticos, ele acaba pegando carona aqui em todo o seu corpo, não é? Mas dentro dos vasos linfáticos existem os linfonodos que estão cheios de linfócitos T e B. É quando você já também começa a provocar uma resposta imunológica contra aquela agressão viral. O vírus, ele começa a multiplicar dentro de músculo, né? O vírus do dengue, ele multiplica dentro de músculo estriado esquelético, né? Dentro de músculo estriado liso. É por isso que você tem dor no fundo do olho, porque para controlar o movimento do olho, né, de um lado para o outro, para cima, para baixo, fazer aquela voltinha, né, você usa os músculos retroorbitais. Como é músculo, o vírus do dengue vai lá e infecta e a pessoa tem dor no fundo do olho, certo? E aí, nessa situação, o vírus também infecta músculos estriados, esqueléticos. Você tem dor no corpo todo, cara, né? E aí, infecta músculo liso, do esôfago, do intestino. Você tem diarreia, náusea, vômito, né? Então, olha só, os sintomas, né, junto com a ação efetora do vírus. O vírus vai lá, agride o órgão, agride as células, e aí você começa a sentir dor, sintomas. E aí, nesse momento também, como ele se espalhou por via linfática, e cada, não é, via linfática é recheada de linfonodos, cheio de linfócito T e B, você já começa ali uma resposta imunológica, não é? Nessa resposta imunológica, você já começa ali a produzir anticorpos, né, contra o vírus. Então, você começa a produzir esse anticorpo, o anticorpo vai lá, neutraliza o vírus. Como é vírus, sistema complemento, você viu que ele não atua, eu preciso de células T atuando e de monócitos para fazer a limpeza final, certo? E aí você vai ter essa ação efetora contra o vírus do dengue.
Olha só, citei aí 2 tipos de vírus. O rotavírus, né, causando problemas específicos entéricos, porque ele fica ali só na região entérica, e um vírus que dissemina com muita facilidade, que é o vírus do dengue. Tá bom? O SARS-Coronavírus 2 também, ele também tem essa propriedade de disseminação, por isso que a pessoa sente muita dor no corpo, tá bom? Fadiga muscular, porque além de infectar ali todo o sistema orgânico, ele também tem a propriedade de associar, né, as hemácias, causando ali uma baixo transporte de oxigênio, por isso que a pessoa sente cansaço, fadiga, né? Isso eu não estou falando da síndrome respiratória aguda, estou falando de sintomas que antecedem isso, né? Porque aí, quando compromete o pulmão, aí você vai ter uma pneumonia, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda, porque evolui para um quadro respiratório muito complicado, certinho? E aí, pessoal, né, esse sistema imunológico todo, ele como a gente viu, esse tecido todo, ele é colonizado por essas células que nós chamamos de linfócito, tá? Olha só, a gente viu um neutrófilo, né, viu as características dele, relembrou, e o linfócito, ele, lembra que o neutrófilo ele tem ali em torno de 14 micras, é maior do que a hemácia? O linfócito ele é do tamanho da hemácia, cara, olha só. Hemácia normal de 7 a 8 micras, olha só o linfócito normal, né? Ele também, o núcleo dele, pelo menos, tem de 7 a 8 micras, praticamente o mesmo tamanho de uma hemácia, certinho? E aí, você observando isso, o linfócito ele é pequenininho, ele tem um núcleo que compete por quase todo o citoplasma. Você vê que o citoplasma do linfócito forma uma meia luazinha aqui, olha, certo? É bem pequenininho. Aí, quando esse linfócito se ativa, ele vai precisar de produzir anticorpo. Anticorpo é proteína. Como que eu produzo proteína? Não é? Lembram lá das bioquímicas do 2º grau, né? Ou das ciências moleculares, celulares, qualquer coisa que você viu aqui na faculdade, né? Você viu que lá dentro do núcleo tem DNA, e quando eu quero produzir proteína, o que que eu faço? Eu acesso o DNA específico, o gene específico da proteína, lá no DNA, copio um RNA mensageiro e mando ele para o citoplasma. Lá no citoplasma, o que que vai acontecer? Síntese proteica através desse RNA mensageiro. Como o anticorpo é proteína, quando eu apresento antígeno para o linfócito T, ele vai então fazer todo aquele processo de síntese proteica, né, para ativar citocinas, expansão clonal, mas ele não tem capacidade de produzir anticorpo. Então, o que ele faz? Apresenta para o linfócito B vai fazer esse processo. Abre o gene específico, começa a produzir anticorpos, primeiro da classe IgM, depois da classe IgG, certo? E aí o citoplasma dele vai ficar um pouquinho maior, é o que nós chamamos de linfócito B ativado ou plasmócito, recebe o mesmo nome, tá bom? Então aqui numa micrografia eletrônica de varredura, você observa, né, com maiores detalhes, a mesma célula aqui, olha, o linfócito tá aqui, ó, certo? Então o núcleo que ocupa quase todo o citoplasma em forma de meia-lua, tá bom? Que é a parte mais visível, mas você observa que o citoplasma envolve aqui, né, passando em volta, certinho? E é quase do tamanho de uma hemácia, certo? A gente utiliza esse conhecimento aqui também para saber se o paciente tem ou não tem microcitose nas hemácias. Por quê? A deficiência de ferro causa microcitose na hemácia, não é? Mas não causa microcitose nos linfócitos. Então, quando a hemácia está bem pequenininha, que a gente chama de microcítica, a gente acha um linfócito lá na lâmina e compara o tamanho dos dois. Se tiver do mesmo tamanho, como vocês estão vendo aqui, olha, é praticamente o mesmo tamanho do linfócito, olha lá,
do núcleo do linfócito. Então, essa hemácia aqui está normocítica, normocrômica, esse paciente não tem anemia. Segredinho aqui de estado do professor, tá bom? E aí, pessoal, você consegue, né, dessa forma, fazer algumas situações. Nesse núcleo do linfócito B, começa a, então, fazer RNA mensageiro para a produção de anticorpos, e os anticorpos, depois que eles começam a ser produzidos, cerca de 3 trilhões de moléculas de anticorpo vão esparramando pela corrente sanguínea até você encontrar ali o agente agressor. E aí, olha o linfócito B, né? Quando você olha para um linfócito na corrente sanguínea, no esfregaço sanguíneo, ou ao microscópio, como você está vendo aqui, você não sabe definir se isso aqui é linfócito B, se é linfócito T, se é linfócito TCD8. Por isso que eu falei que lá no setor de hematologia, quando eu abri a aula, você também, o setor de imunologia está presente lá, porque somente a imunofenotipagem desses linfócitos, vamos falar se ele é linfócito B, T ou TCD4, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não tem condição de falar se é linfócito B, T ou TCD4. O que a gente coloca lá? Linfócito, tá bom? E aí, olha, linfócito B, então, tem produção, única célula capaz de produzir anticorpos, certinho? E este é uma característica do linfócito B que o define, sempre. Linfócito B existe para quê? Produção de anticorpos. Únicas células capazes de produzir anticorpos. E aí, os anticorpos, né, sendo produzidos, olha só, o linfócito B ativado, ele começa a produzir anticorpos. Olha, o citoplasma dele ficou grandão, não ficou? Se você comparar o citoplasma inicial com o citoplasma final, ele ficou grandão. Aí ele recebe um outro nome, sai de linfócito e começa a chamar de plasmócito. Então, quando você vê plasmócito, saiba que é uma diferenciação para chamar linfócito B ativado, tá bom? Então, todo plasmócito é um linfócito B ativado. A diferença é que é um linfócito com um citoplasma grandão. A meia-lua fica quase uma lua cheia, não é? De citoplasma. Porque aqui está em constante produção de proteínas que nós chamamos de anticorpos, que irão promover isso aqui, olha. Neutralização dos antígenos. Os antígenos neutralizados serão captados por monócitos que irão fagocitar esses antígenos, ou esses anticorpos abrirão portas para a atuação do sistema complemento para destruir a parede celular de bactérias e fungos e neutralizar os micro-organismos, tá bom? E os linfócitos T, como eu falei, são linfócitos T CD4 ou TCD8. O TCD4 é aquele que vai auxiliar a resposta imunológica, ajuda os linfócitos B a produzir anticorpos pela apresentação e ativação do linfócito B, e também ajuda um fagócito a destruir micróbios fagocitados, ou seja, ele tem uma propriedade também efetora de celularidade, tá bom? De destruição de micro-organismos. O TCD8, como eu falei, são citotóxicos, destroem células que abrigam micróbios intracelulares, como vírus, tá bom? E aí é dessa forma que eles atuam. O linfócito T, né, ele encosta aqui nos receptores de histocompatibilidade celular, e aí, como as células têm um micro-organismo no interior, ela altera o seu MHC. Resultado, né, o linfócito T efetor chega na célula, reconhece que essa célula está infectada e destrói a célula infectada, simples assim, tá bom? E aqui nesse caso, a outra particularidade dele é que ele é ativado por um monócito, o monócito apresenta antígeno para ele e ele começa a produzir citocinas que irão promover o quê? Expansão clonal de linfócitos T, expansão clonal de linfócitos B, ativação de linfócitos B para a produção de anticorpos e essa expansão clonal de linfócitos T para ativar outros linfócitos B e também fazer essa
imunidade efetora que vocês estão vendo aqui por citotoxicidade. Tá bom? As citocinas também são capazes de promover uma quimiotaxia de células fagocitárias inflamatórias, como são os neutrófilos e os monócitos. Ou seja, a resposta imunológica ela ganha corpo, ela ganha, não é, ali uma efetividade maior contra o agente agressor. É onde você começa a piorar os sintomas. Se estava, né, com aquela dorzinha chata, agora já tem uma febre, porque citocinas também causam febre. E aí, né, tem gente que fica tomando aí antitérmico. Tem que tomar mesmo, não pode ter uma febre elevada. Acima de 40 graus, você pode ter uma desnaturação proteica, ter uma convulsão e morrer por causa disso. Tá? É custo-benefício. Um pouquinho de febre, aquela febrícula, é tranquilo. Mas se a febre subir muito, aí sim, toma um antitérmico para não ter problemas convulsionais. Certinho? E aí, pessoal, dentro desse processo, por que que chama linfócito T? Lá dentro do timo, opa, peraí, cadê o timo? Lá dentro do timo, as células T, elas aprendem a reconhecer aquilo que é próprio do seu organismo daquilo que não é próprio. Então, quando essas células aqui nascem, lá na stem cell, na hematopoiese sanguínea, elas vão popularizar ou colonizar, perdão, o timo, o baço, os linfonodos. Mas antes de ir para o baço e para o linfonodo, elas vão primeiro para o timo, e aí lá no timo elas começam a amadurecer, aprendem a reconhecer aquilo que faz parte da sua constituição proteica. Se essa célula T efetora, não é, reagir contra o seu próprio organismo, ela é destruída ali mesmo no timo, certinho? E aí, se ela é destruída no timo, não tem problema, você não vai ter doença autoimunológica. Então, olha aqui, um corte, uma autópsia de timo, como que ele é, né? Então, ele fica ali, como a gente viu, acima do coração, e aqui, dentro do corte histológico, a gente observa que no timo, nós temos ali, primeiramente, células que nós chamamos de timócitos, tá aqui os timócitos, deixa eu pegar aqui, olha aqui, timócitos, certo? Então, os timócitos praticamente, olha, ele são as células que compõem o timo. O que são timócitos? São células T jovens. E aí, esses timócitos, eles vão passar pelo processo que nós chamamos de seleção tímica. O que é esse processo de seleção tímica, professor? A seleção tímica, né, esses timócitos ou células T jovens passam a reconhecer aquilo que é próprio do seu organismo daquilo que não é próprio. Se essa célula aqui encosta na célula do seu corpo e não agride, não reage contra essa célula, fala, opa, essa célula que sabe reconhecer aquilo que é próprio do meu organismo, ela vai amadurecer e vai ser liberada na corrente sanguínea como linfócito T efetor. Esse linfócito T efetor, agora sim, liberado, amadurecido, que sabe reconhecer aquilo que é próprio do meu organismo, começa a colonizar baço, linfonodo, tá bom? E aí, se esse timócito reagir contra as proteínas do meu organismo, ele morre ali mesmo, olha aqui, sofre apoptose e morre. Esse espaço aqui, que está vazio, outrora foi ocupado por um timócito que reagiu contra o meu organismo, entrou em apoptose e morreu. Por que que ele tem que entrar em apoptose e morrer? Porque ele reagiu contra as proteínas do meu organismo. Se eu liberar esse linfócito para a circulação e para colonizar baço e linfonodo, ele vai futuramente me causar uma doença autoimunológica. Ou seja, ele vai reagir contra o meu corpo, vai produzir resposta, não é, contra o meu organismo e isso vai ativar doenças autoimunes no meu organismo.
Então, esse processo de seleção química ele é extremamente importante no processo, né, da maturação do meu sistema imunológico. Tanto é que a gente nasce, a única coisa que funciona em relação ao sistema imunológico no recém-nascido são aquelas células neutrófilos, monócitos, células dendríticas fagocitando, tá bom? Os linfócitos ainda vão amadurecer num período que chamamos de período de maturidade, que vai até o 6º mês de vida. É por isso que a criança tem que amamentar durante esse período, porque na amamentação ela recebe anticorpos da mãe. Ela não é capaz de produzir seus próprios anticorpos, porque os linfócitos T e B estão amadurecendo nesse período, passando por um processo de reconhecimento do meu organismo para não reagir contra o próprio e não causar doença autoimune. Tá bom, pessoal? E esse processo é importante. Então, células T, esse T vem de timo, porque passou por seleção química, aprendeu a reconhecer aquilo que é próprio do meu organismo daquilo que não é próprio. E por isso que, numa resposta imunológica, essas células são capazes de reconhecer um antígeno e assim ativar uma resposta imunológica do linfócito B para produzir anticorpo contra aquele antígeno. Caso contrário, eu ia apresentar qualquer antígeno para o linfócito, né? Ele ia se ativar por qualquer coisa e eu ia produzir anticorpo para qualquer coisa, tendo doença autoimune e me autodestruindo durante o período de vida. Tá bom? É assim que tem um breve resumo aqui, né, desse processo de sistema imunológico. Agora, depois que eu produzi anticorpos,